Esse segundo livro, que eu tive o prazer de ler, que é um lindo livro, eu recomendo todo mundo que estiver assistindo a lê-lo. Eu recebi um exemplar, vou até pedir pra Júlia pegar, pra eu mostrar que eu tava no meu quarto ali ontem, de repente Se bem que se eu entrar lá no quarto, a Cacau vai latir pra caramba. Vai invadir o cenário aqui, mas tudo bem. Mas ali é um livro que me toca muito, porque você consegue conhecer alguém sem conhecer. Eu conheci seu pai sem saber. E mais do que conhecê-lo, eu lamentei por não ter conhecido. Eu acho que é isso, assim. Porque poucas vezes a gente... E o livro é zero chapa branca, porque o livro trata de questões que machucaram o Fino, que ele não absorveu bem, que não tem uma coisa de elevação, como ele disse, né? O que eu recebo de mensagem de pai falando que meu filho é o fenômeno, porque a visão do pai, a visão muito paternal da coisa. Ser sempre o melhor, né? A tua visão sobre o teu pai, ela é muito madura. E eu acho que é um livro que tinha que ser feito nessa altura da tua vida mesmo. Mas o que eu queria entender é o seguinte: quando você teve a ideia desse segundo livro, quando você quis botar isso no papel e contar e compartilhar essas histórias e relembrar essas histórias, o quanto isso mexeu com você emocionalmente, assim? Eu acho que é um processo tudo. Quem me segue me lendo, né? Eu fui aprendendo a escrever, né? E tive sempre pessoas muito próximas. O André é um cara super importante dentro da minha escrita, né? Porque é um cara que sempre esteve próximo e deu algumas... Eu comecei a ler muito ele não sabe tanto, mas você começa a ler as pessoas que você gosta. Aprendi algumas coisas que são alguns detalhes. Nunca aprendi a coisa do ponto e vírgula, da ponto e da vírgula. Isso não vou aprender. Já tirei da cabeça que eu vou aprender quando é e quando não é. Né? É a única hora que eu peço ajuda ali para os corretores, porque não consigo. É uma coisa... Acho que é por causa que eu parei de estudar muito cedo e nunca dei muita moral pro português. No livro conta essa história também, de quando você parou de largou a escola. E isso eu acho que é uma base. É como querer jogar tênis. Claro. Você nunca vai ser um grande tenista se você não começou de pequeno. Sim. Né? É uma outra base. Né? Vocês são jornalistas. Legal. O cara aprendeu a vírgula por causa disso e tirava 0 na prova se não acertasse. Exatamente. E quando eu comecei a gostar de escrever... E, na verdade, comecei a gostar de escrever. Do nada, eu acho que também um pouco da saudade, um pouco da gratidão, do reconhecimento. Você vai começando a ficar mais velho e vivendo com um monte de pai. E você vê o legal que teu pai era. E quando eu falo meu pai e escrevo do meu pai, é minha mãe também. Né? A figura do meu pai... acabou sendo, porque ele era um cara mais presente no dia a dia. Minha mãe tinha uma outra função ali. Minha mãe era o coração, a que me levava em todos os lugares, a que mais acreditava segurava em mim. O piano. Segurava o piano, que mais acreditava em mim era minha mãe. Né? Mas eu comecei a colocar uma história ou outra ali, do meu pai. Pô, lembrei daquela história. Lembrei. Pô, e os textos iam rolando. E eu comecei a perceber também que as pessoas começaram a gostar do texto e começaram a gostar do Oswaldo. O Oswaldo é legal. Eu recebia nos próprios... o Oswaldo é legal. Nossa, que história legal do Oswaldo. Que Oswaldo. E aquilo começou a ficar um pouco mais próximo. E eu comecei a perceber que me fazia bem escrever dele. Me sentia feliz de escrever. Né? A perda não é fácil. E... quando eu recebo, que eu conto um pouco no começo do livro, que o Vagnão fala quando você vai escrever a Charlas com Oswaldo, que era o nome que era para ser o livro no começo, me bate um negócio, será? Será que eu consigo escrever um livro do meu pai? E ali eu comecei a fazer esse exercício de, tá bom, comecei a escrever. Percebi que o tango era uma coisa que, ao escutar tango e escrever, eu relembrava. E mais do que gostar de escrever e me emocionar e chorar, me fazia lembrar
Às vezes uma fala do Gardel, uma fala do Piazzolla, seja quem for, me lembrava. Ah, porque eu tava ali... o 348, não sei quanto. Eu falo, pô, eu lembro quando meu pai me disse que aquela música era por não sei o quê, que eu falava que o tango, no começo eu falava pro tango que era muito triste. E ele falou, mas você escuta o tango? Você consegue assimilar o que é o tango? O tango tem vida. E ele ficava bravo comigo, né? Porque ele amava o tango. E ele ia pro Guarujá escutando tango. Eu e minha irmã querendo morrer atrás do carro, falando, porra, desliga essa merda. Né? E ele botava aí mais alto esse botão. E ele era o dono do som do carro. No barco, ele era o dono. E só se escutava tango. Só se escutava Gardel. Só se escutava... Escucha esta que buena. Eu falei, pô, lá vem. Eu escutei 400 vezes e botava mais uma vez. Então, pra mim foi uma terapia. Eu falo que foi uma grande terapia o escrever. Minha irmã me mandava mensagem e falava, cara, não tô acreditando que você tá escrevendo isso. Porque ela sofre muito até hoje a perda do meu pai. Como foi pra ela ler? Você sabe? Você chegou a conversar com ela sobre? Sim, foi duro. Foi duro. Foi duro. Tanto que a gente conversou, né, sobre isso, né, que eu falei, eu preciso conversar com elas. Porque isso aqui não é um livro que eu tô escrevendo do meu pai. Isso aqui é uma coisa família, né? É uma facada na família. Claro. Né? E me preocupava minha mãe. Minha mãe parou a vida dela desde que meu pai morreu. Foi uma perda muito grande. Uma pessoa que conhece ele desde os 16, 17 anos de idade. 50 anos junto. Né? 60 anos junto. Então... mas aí as duas falaram, não, vambora. Mas pra você ter uma ideia, minha sobrinha ainda não leu, meu sobrinho não leu o livro. Não tiveram coragem ainda de ler. E eu sei que é uma patada, e eu avisei que era uma patada. Minha irmã leu e fez um baita de um dos capítulos, é super emocionante dela. E sempre, em datas, ela me liga e fala, Fê, tá foda. Hoje tá duro de aguentar. Então, mas pra mim me faz bem. Pra mim me fez bem. Assim, é o livro que eu mais estou engajado, mais que eu gostaria que... Eu encho o saco da Sextante todo dia. Eu posto todo dia. Posta pra quê? Pra gente ficar milionário? Óbvio que não. Não. Eu posto porque eu acho que é um tributo que merece ter 100 mil pessoas que leem. Eu vejo que é muito mais do que um livro de... tá bom, vou ler. Todo mundo lê, começa a ler falando... tá bom, tá pentelho, tá pedindo pra eu ler. E depois fala, cara, que legal. E é esse que é o grande... Pra mim é a grande briga. Como fazer as pessoas entenderem que esse livro é legal. E vai valer a pena. Você pode até não gostar, faz parte. E alguma história que você relembrou durante a produção que te marcou muito, assim? Que você já tinha esquecido, talvez? Que você tinha esquecido, foi relembrando, assim, escrevendo ali. Você sabe que eu descobri coisas que eu não lembrava. Por exemplo, eu tinha uma visão a respeito da minha chegada na Argentina com 15 anos que eu não lembrava. Pra mim, cheguei, fui pra casa do Lobo e do garoto que jogava, e depois não aguentei muito lá e fui pra casa da minha avó. E aí, conversando com pessoas importantes, com Dani Musak, por exemplo, que foi meu treinador, foi o cara que... você ficou um mês na minha casa, quando você chegou na Argentina. Tua mãe chegou com 2 malas na rua, tocou a campainha, aí eu desci, ela me deu as malas e disse, tchau, fera. Virou as costas e foi embora. Eu falei, mas Concepción, você não vai subir? Não vai subir. Tipo, você tinha 15 anos. Tua mãe te deixou na Argentina assim, vai, moleque, se vira. Então tem umas coisas assim que você vai descobrindo com a conversa. A conversa, quando eles na Argentina me viram pela primeira vez, eu lembrava. Tem muita coisa que você não lembra, que aí cada um vai trazendo, né? O Álvaro trouxe uma coisa, minha irmã trouxe uma coisa, os técnicos trouxeram outra, conversas dos técnicos dos meus pais. Então, muita coisa isso foi um livro... que muita gente ajudou. Não só o André e eu fizemos o livro, né? E tivemos ali. Muita gente colaborou com memórias. Uma parada que me chamou a atenção foi você falando do bullying que você sofreu por ser argentino, cara. Eu imaginava que essa rivalidade ela era restrita só ao futebol, cara. E não é, né?
Não. Isso é uma coisa que a gente conversou já no primeiro, né? Sim. Quando a gente tem o capítulo... Tem histórias no primeiro sobre isso. Tem um pouquinho de história sobre isso, mas eu ainda era meio... Pô, parei de jogar em 2003, era 2007, a gente fazendo isso em 2008. Puta, será que é a hora? Eu odeio essa coisa do... Eu tenho muito cuidado. Eu brigo muito com pessoas que fazem. Já briguei com o Galvão, já briguei com o Thiago Leifert, já briguei com um monte de gente, com o Ivan Moré. Assim, eu me posiciono. Quando eu vejo que há um alimento ali, e muitas vezes não tem a maldade, né? Eu não tenho nenhum tipo de problema com nenhum deles, e eu cruzo e dou abraço e beijo. Mas naquele momento, a pessoa que faz, muitas vezes, e faz a brincadeira, ou faz o bullying, de falar mal, ele não sabe o que as pessoas que sofreram isso, que nem o machismo. O cara fala, eu fiz isso com... E a mulher que sofreu isso? E o cara que sofreu aquilo? Então, por isso que eu vou e entro de sola. Meu, tem... Quantos argentinos moram no Brasil? Milhões. E aí também não vale a coisa... mas e o brasileiro que mora na Argentina? Também tem que ser repreendido o argentino que faz. Não é porque um idiota faz o macaquito lá, que aqui a gente vai falar, não, então a gente pode fazer também. Não, a gente não pode fazer, a gente tem que repreender o outro. E tem que prender o outro, prende o outro. Tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o outro roubou, eu roubo também? Não. Prende e não rouba. Sabe? Não é esse exemplo que... Então, para mim, o falar disso, 54 anos na cabeça, já não estou mais preocupado se vão gostar de mim ou não, sabe? Eu acho que eu já coloquei quem eu sou claramente, quem não gosta faz parte, e eu acho que chegou a hora de falar, né? Tipo, de me posicionar contra todos. Outro dia, pouca gente sabe, outro dia o Emanuel me ligou do COB, depois de anos. O Emanuel hoje está com um cargo super importante, e ele veio e escutou. Eu amo o Emanuel. Mas foi a primeira vez em 30 anos que alguém do COB me ligou. Depois de tudo que fizeram comigo. E aí eu fui lá e falei, Emanuel, senta que vem história. E vou te contar tudo o que aconteceu pra você entender o que é essa entidade. E ele falou, caralho, meu Deus. Foda, hein? Mas tem um respeito enorme por uma pessoa que pega, que não tem culpa, porque ele era atleta até ontem, e ele foi lá e falou, cara, não tô nesse cargo, vou levantar a bandeira e falar, cara, qual é o problema? Deixa eu tentar entender e deixa eu ver o que eu posso fazer a partir de agora. Confia em mim? Confio. Vamos tentar trazer um pouco mais perto, porque a entidade é uma entidade, é um nome. Quem é podre são as pessoas que estão nela, normalmente. Quem sacaneia. Então, a entidade, a ESPN é a ESPN. Sai o presidente, a ESPN continua sendo a ESPN. Então, o tênis é o tênis. Não é o presidente da CBT que é o culpado. Ele pode ser o culpado ou o cara. E foi muito legal. Então, eu me senti com tranquilidade de poder falar o que eu deveria falar naquele momento. Fino, assim, cara, seu pai é argentino. Tem vários momentos, e eu acho legal quando vocês pedem licença para falar. Não tem como fazerem vocês conhecer meu pai se eu não escrever aqui em espanhol, então peço licença porque certas coisas não tem tradução, e foi uma escolha editorial para mim muito perfeita, assim, porque a gente consegue imaginar mesmo ele dizendo aquilo. Eu acho que esse é o papel de um bom livro, né? Você viver ali, você mergulhar naquela história. Eu até quero falar também o que esse livro gerou em mim, para além da apreciação, além do fato de ter tido essa vontade de conhecer seu pai, mas aproveitando esse assunto que o Felipe falou sobre essa questão de Brasil e Argentina e tudo mais. Cara, assim, seu pai é argentino, sua mãe, você foi muito colocado dentro da cultura argentina desde muito cedo por eles. Aí você faz esses seus anos de juvenil, que você se torna o melhor juvenil do mundo na Argentina. Eu queria entender por que você falou, eu quero representar o Brasil.
Tipo, porque se você representasse a Argentina, ninguém ia falar, nossa. Mas eu queria entender de onde isso veio, o que você sentia pelo Brasil, o que te fez tomar essa decisão? Eu acho e não era o título que a gente queria, né? A gente lutou até contra o título que veio. É o coração. Minha mãe até hoje não aceita. Minha mãe não aceita. Minha irmã não aceita. Lá no fundo, a Paula não aceita. Minha irmã é argentina à morte. E veio 4 anos. Tem 4 anos a mais do que eu. Eu vim com 4, ela vem com 8. Ela também poderia ser extremamente brasileira. Óbvio que ela ama o Brasil. Óbvio que minha mãe, lá no fundinho, ela não fala, mas ela ama o Brasil. Né? Não vai dar o braço a torcer, né? Mas ela ama o Brasil. Isso não é o problema. Você tocou 2 pontos. Eu acho que o primeiro ponto tem que ser muito colocado, porque é uma coisa editorial muito do André. Tanto o nome dos tangos, os nomes dos títulos das coisas, que eu acho que traz uma veracidade dentro do que é, e o preservar, e o como preservar o lado da Argentina, que isso que é muito legal, que eu falo. Ele odeia ser elogiado, né? O André é um ser humano que não gosta de ser elogiado. Eu aceito, mas eu não concordo, e por isso que eu elogio. Até mais. Mas a nossa junção foi tão legal pelo lado do não ter vaidade. Nem da minha, quando ele tirava alguma coisa, nem da dele, quando eu falava que por aqui não. Né? Porque é muito difícil para um cara escrever o livro de uma outra pessoa e não botar tua cara também. Desafio. Pode parecer super para ele. Mas isso é boa, para mim é um prazer trabalhar com você ou fazer esse livro. Sim, mas a gente sabe muito bem, a gente conhece o mercado, a gente conhece jornalista, a gente conhece atleta, e é muito difícil não ter embate ali. Ele pegava e rasgava uma história no meio e botava ali junto contra as 2 histórias. Muito legal. Né? Então isso, para mim, isso é super importante. Sobre o outro lado da pergunta, não tem por que você gosta, por que você não gosta, por que você para de gostar, porque eu já parei de querer tentar entender e percebi que eu preciso ser autêntico com os meus sentimentos. É difícil pra caramba, é um exercício, e aí volta o meu pai. Sempre que você fala isso, você bota isso, pra mim vem a história da tocha olímpica quando veio pro Brasil, e a ligação que eu fiz pro meu pai. Que eu tô na ESPN, e aí o Marcos Vinícius vem e me pergunta, onde você vai levar a tocha olímpica? Eu tô com a Paula, Magic Paula, no camarim, pra fazer um Segredos do Esporte, e eu falo, cara, eu não fui convidado. Aí ele meio que, como não? Aí, típica política, pega o telefone, liga pra alguém e fala, vocês esqueceram o Meligeni? E eu falo, cara, não adianta ligar, eu não vou. E aí no dia seguinte, me liga uma pessoa falando, onde você quer do não ser convidado, para qual é o caminho que você quer fazer? Quer na Paulista? Quer no... Eu quero acender a pira. Eu quero acender a pira, quer dar 4 cambalhotas. Agora eu vou acender a pira. E aí eu falo para ele... Muita gente fala assim, tá ótimo então, eu quero acender a pira. E aí? Claro. Não, a pira quem vai acender é o, sei lá. É o presidente da República. Não, desculpa. E aí quando acaba, eu falo não para ele, e eu ligo pro meu pai. E aí eu entendo. Eu acho que esse é um ensinamento. E ele me elogia, e ele me parabeniza, coisa difícil pra caramba pro velho fazer. E ele fala, você entendeu. No sentido de você, na boa, você não se corrompe. Que é o grande difícil, a dificuldade. Você dá porrada na ruim. Se eu sou paulino, as pessoas sabem, São Paulo é uma merda, São Paulo é uma merda, São Paulo é uma merda. Aí o cara vai lá e fala, você quer ser diretor de futebol de São Paulo? Opa, São Paulo é legal, São Paulo é legal, São Paulo é legal. Tudo que você falou desapareceu. É típico. É o mais difícil. É o que tá rolando com o Pedrinho, por exemplo, no Vasco, né? Quando era comentarista, criticava, agora sentou lá pra ser presidente. Tá tomando pau. E tá tomando. Então,